Muito bem-vinda ao programa O que é Ser Brasileiro, aqui no espaço do Cubo Itaú. O nosso programa de hoje é com Robson Leandro, um angolano que adotou o Brasil e criou a Amaze, uma edtech que oferece um método inovador de ensino de inglês. Estamos recebendo aqui Robson Leandro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Robson. Obrigado por me receber. É um prazer. Você pode nos dizer quem é você? Sou Robson, sou angolano, tenho 31 anos hoje. Eu me defino como alguém, a minha vida eu me entendo por Deus, família e trabalho. Então, eu sou cristão, sou pai de uma menina de 10 anos e irmão de 8 irmãos, né? Tenho 8 irmãos de pai e mãe e mais alguns. E trabalho, sou empreendedor na área de educação e essa é a minha paixão. É assim como me defino hoje. Ô Robson, você é natural de Luanda, não é isso? Isso. A capital, né, de Angola. E você já falou um pouquinho aí das suas raízes, né? Conta pra gente como é que era a sua vida lá em Angola. Tá bom. Bom, eu nasci em Angola em 1991, que foi um período em que estourou a guerra civil em Angola. Pouco depois de ter estourado a guerra civil. Então, isso deixou a minha infância diferente da infância de algumas pessoas, né? Crescer num ambiente com guerra é diferente, diria. Bom, minha família nunca teve muitos recursos financeiros, então a gente sempre morou em periferia. Eu lembro de a gente morar por um bom tempo em casa, lá a gente chama de casa de chapa, onde as paredes são de chapa de zinco, paredes metálicas, né? E a gente não tinha coisas como energia elétrica, água canalizada e privada em condições, por exemplo. Então, a gente sempre teve muita dificuldade, mas também muita alegria. Eu tenho 8 irmãos de pai e mãe. À medida que eu fui crescendo, eu sou o terceiro dos 9, eu fui recebendo outros irmãos. No início não éramos 9, mas a casa sempre esteve cheia e sempre com muita alegria. Bom, parte da minha infância é isso. Então, crescer em periferia, num ambiente de guerra, mas como eu nasci na capital, a capital não foi tão afetada assim nos conflitos armados lá em Angola. Então, a gente ouvia mais notícias, via movimentação de guerra, mas felizmente a gente não sentiu tanto quanto o pessoal sentiu no interior do país. Uhum. Você falou que tem 8 irmãos, né? Vocês brincavam de quê? Essa galera toda brincava de quê? Olha, bom, na falta de recursos, as pessoas se tornam muito criativas. Então, a gente construía, lá chama de bonecos, né? E é de tudo. Arame, a gente usava arame, a gente usava barro, a gente usava latinhas, por exemplo. Tinha latas de óleo de dendém, por exemplo, a gente recortava e fazia caminhões de brinquedo e esse tipo de coisas. E seus pais faziam o quê, Robson? Minha mãe se ocupava de educação de casa, né, cuidava da gente. Ela nunca teve um emprego formal e ela também não estudou além do ensino fundamental. E meu pai fez o ensino médio, mas ele não se ocupou do que ele aprendeu no ensino médio. Então, ele fazia o que aqui chamam de bico, né? Então, ele sempre deu o jeito dele de nos sustentar. Não tinha uma profissão, nenhum dos dois teve uma profissão, para eu dar nome agora. Ele fazia várias coisas. Fazia várias coisas. Agora, a sua ligação com o Brasil parece que vem desde do batismo. Sim. É isso? Tem a ver com o seu nome? Sim, sim. Meu nome é Robson Leandro Alberto e o Leandro é por causa de Leandro e Leonardo. Da dupla sertaneja? Da dupla sertaneja. Seus pais eram fãs? Minha mãe Sua era mãe? muito fã. Eu cresci ouvindo bastante. Que engraçado.
Você começou falando muito sobre seus valores, né? Quais são os valores? Queria que você falasse um pouco mais, que você traz da sua família, está dentro de você. Tá. Eu podia comentar coisas como resiliência, esse senso de busca, humildade. E desde criança a gente sempre cresceu muito perto de crenças, religião. Qual era a religião? Por causa da minha mãe. A minha mãe, quando eu nasci, ela era católica, depois foi para uma igreja evangélica. O Brasil tem muita presença em Angola, tanto por meio da música, cultura, a gente consumia muita novela do Brasil. Eu assisti todas. Minha mãe via todas as novelas. Foi aí que ela conheceu o Leandro e Leonardo? A música deve ser, né? Sim. Lá toca muito. Eu vi... Então, eu assistia os programas do Brasil, as novelas, e tinha também influência religiosa. Eu lembro que quando eu estava crescendo, a minha mãe frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, que é do Brasil. Então, a minha infância inteira eu frequentei também. Daí que vieram os valores religiosos do berço, né? Agora, você estava falando sobre seus pais não terem conseguido ter um estudo muito, né, muito grande, né, não ter tido essa oportunidade, né? E no seu caso, você conseguiu completar os seus estudos? Como é que foi isso na sua adolescência, juventude? Não, eu não tive também muito acesso à educação. Eu sempre gostei muito de estudar, mas eu não consegui ir até onde eu gostaria de ter ido. Então, eu acabei não completando o ensino médio. Cheguei até o final, o último ano do ensino médio, mas eu não completei o ensino médio. E o que você veio fazer aqui no Brasil? Boa. Bom, com toda a influência que a gente tinha lá em Angola, ouvia falar e via muito do Brasil, quando eu comecei a ter um pouquinho de dinheiro para fazer alguma coisa, sair de Angola e visitar alguma parte do mundo, eu tinha uma decisão para fazer, para qual lugar eu iria. E além do Brasil, a gente consome muito dos Estados Unidos e Reino Unido lá. Então, eu tinha que decidir entre 3 opções: ir para o Reino Unido, visitar Estados Unidos ou Brasil. Escolhi o Brasil. Era o que me parecia mais familiar, mais próximo. Então, vim visitar o Brasil, vim conhecer aquilo que eu via na TV. Foi basicamente por causa disso que eu vim a primeira vez a passeio. Uhum. E você achou que você veio procurar aqui no Brasil? Era como você via na TV? Era. E era bem como eu via, porque todo mundo lá acredita que o Brasil é muito perigoso. A minha avó até hoje, ela acha que eu não saio na rua, porque ela acha que se eu sair na rua eu vou tomar um tiro. Ela acha que é muito perigoso, como nos filmes. Nas minhas primeiras 6 horas de Brasil, eu me vi no meio de um tiroteio. No primeiro dia de Brasil, nas primeiras 6 horas, eu me vi no meio de um tiroteio. Então, claro que eu sei que o Brasil não é isso, mas eu peguei um pouco de tudo, consegui sim validar muita coisa que eu via na TV. E o que você foi fazer em Belo Horizonte, que você estava procurando lá? Boa. Eu não conhecia ninguém no Brasil inteiro. Eu tinha um amigo em Angola que havia estudado aqui em Belo Horizonte. Como eu não conhecia ninguém no Brasil, quando ele me perguntou para onde eu ia, eu falei, Rio, óbvio. Porque é o que a gente conhece de Brasil a partir de Angola. Ele falou, por que você não vai para BH? Eu falei, o que eu iria fazer em BH? Aí ele me falou, olha, já tem pessoas para te receber, eu estudei lá, tem muita gente conhecida e eles são muito acolhedores. E ele me apresentou, me conectou a essas pessoas, por isso eu fui para Belo Horizonte pela primeira vez, por isso que eu fui. Mas vem cá, você veio morar aqui por quê? Boa. Entendi. Então, nessa primeira vez que eu fui para Belo Horizonte, conheci a turma que esse amigo meu apresentou, me conectou,
E entre essa turma tinha uma menina de Belo Horizonte que eu comecei a namorar. Tá explicado. Foi isso. Foi isso. Sempre isso, né? Sempre o coração, né? E namoramos durante algum tempo, eu ia e vinha. Eu vinha de 6 em 6 meses eu estava aqui no Brasil. Foi bem complicado namorar à distância, mas a gente conseguiu manter. E eu me casei com essa pessoa em 2016, lá em Belo Horizonte. Por isso que eu vim morar no Brasil. Ah, por causa do casamento. Isso. Entendi. Entendi. Agora, você, lá em Belo Horizonte, você começou a trabalhar com o quê? Boa. Não consegui emprego formal nos primeiros 2 anos, então eu comecei a trabalhar de faxineiro num sacolão lá em Belo Horizonte. Primeiro, entre faxina e organizar frutas e legumes, e depois caixa e outras funções lá dentro. Mas sim, foi isso durante um bom tempo. E o que você sentiu da recepção do brasileiro a você? Foi muito boa. Eu acho o povo brasileiro muito caloroso, bem parecido ao povo angolano em muitos aspectos. Então foi boa, eu gostei. O que você diria que é parecido e diferente? Muita coisa parecida, muita coisa diferente. Mas vamos lá, pontos em comum. Essa questão de ser um povo mais afetivo, mais caloroso do que alguns outros povos no mundo. Tem muita questão também de música, é um povo com muita musicalidade, dança, a comida se assemelha muito, principalmente em algumas regiões específicas, como Minas, Bahia. Então é isso que eu noto de semelhança, além, obviamente, do idioma, né? Que é o mesmo idioma. Diferenças vão muito para questões sociais que foram causadas também pela evolução dos lugares. Por exemplo, Angola se tornou república apenas em 1975, então está algumas boas décadas atrás do ponto de evolução como nação. Então, questões sociais de como se vive, que também acabam afetando a cultura, são as maiores diferenças que eu noto. Uhum. Você sofreu algum tipo de preconceito por ser imigrante, por ser negro aqui no Brasil? Já sim, já sofri. Já experimentei isso, né? Vivi isso. Mas eu não carrego muito comigo, eu ignoro. Eu nunca consegui fazer uma leitura apropriada disso, até porque eu não entendo muito. Foi estranho para mim, porque algumas coisas que aconteceram eu nunca tinha experimentado lá. Então eu não consigo entender muito bem a cabeça da pessoa que se porta daquele jeito, né? Não sei de fato por que acontece. Não sei responder se é muito mais por causa da cor da pele ou de ser de outro país, não sei. Uhum. Agora, você está falando do seu trabalho, mas parece que você também começou a trabalhar como professor ainda em Belo Horizonte, né? E aí fez uma transição para a tecnologia. Como é que foi isso? Os meus pais sempre tiveram a crença, a fé, depositaram em mim essa visão de que eu seria a pessoa que estudaria pra caramba e mudaria a vida da família. Então eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar. Quando eu estava no ensino médio, eu seria a primeira pessoa da família a entrar para uma faculdade. E eu estava muito animado para isso. É como se eu estivesse caminhando para um futuro que já foi desenhado para mim, né, que os meus pais me colocaram na cabeça. E a gente não cresceu com meu pai. O meu pai não morava com a gente. A minha mãe que criou a gente. A minha mãe fez um esforço enorme para nos criar, para criar bons seres humanos. E, bom, para mim a minha mãe era como se fosse um deus para mim, por tudo que ela fez. Então,
Quando eu estava no ensino médio, terminando o ensino médio, por isso que eu não tenho faculdade, a minha mãe faleceu. E isso aqui mudou tudo, assim, na minha vida e na vida dos meus irmãos. A gente foi morar com a minha avó num lugar muito distante, então não tinha condições logísticas, financeiras, emocionais para continuar estudando na época. Depois que eu vi que eu não ia conseguir fazer faculdade, como eu cresci em periferia, eu temia que eu ia enveredar para o que muitas das pessoas que eu conhecia enveredaram. Algumas eram delinquentes, outras tinham um emprego bem mais ou menos, né? Que é aquele emprego que você vai de manhã cedo, torce para dar final do dia e depois ir tomar cerveja e fazer filho. Era assim como os jovens que eu conhecia viviam. E eu não queria aquela vida para mim. E eu tinha essa crença de que só a educação pode mudar a perspectiva de um indivíduo. Como já não tinha faculdade, eu falei, poxa, e se eu aprender inglês? Eu falei, poxa, se eu aprender inglês, eu pertenço ao mundo. Só que eu não tinha dinheiro para fazer inglês, para aprender inglês, para pagar um curso de inglês. Eu falei, e se eu desenvolver uma metodologia para aprender inglês? Foi então que eu comecei a aprender inglês por uma metodologia que eu criei e começou a dar certo. Eu comecei a, de fato, aprender a falar inglês e, coincidência ou não, consegui o meu emprego formal, o meu primeiro emprego formal em Angola. Como arquivista, eu organizava arquivos numa empresa de segurança e telecomunicações e fui escalando. Passei pelo RH até chegar a ser assistente adjunto do diretor-geral da empresa. Então eu vi que aquilo mudou a minha vida. A minha vida começou a mudar aí. E quando eu falo mudar, é mudar mesmo, porque quando eu comecei a aprender inglês, eu lavava carro na rua. E eu nem tinha uma casa para morar. Eu morava com um rapaz que cuidava de uma obra, né, numa casa sendo construída. Quando eu entendi que aquilo podia mudar a vida de um indivíduo, então a minha vida é pautada por educação e acesso. Eu comecei a ter acessos, eu queria também dar isso para outras pessoas. Foi então que eu me tornei professor de inglês, ainda em Angola. Bom, então, depois dessa parte da história em Angola, em 2016, quando eu estava no Brasil, naquela situação de novo onde eu me vi recomeçando, eu tinha essa crença de que a educação podia mudar de novo o cenário da minha vida. Foi então que eu comecei a estudar sobre o ambiente de tecnologia e inovação no Brasil. Eu queria agora trabalhar numa empresa de tecnologia, porém em educação. A gente volta daqui a pouquinho. O Quer Ser Brasileiro está de volta com o Robson Leandro. Robson, a gente estava falando de inglês, de educação, e você montou, né, fundou a Unmaze. O que é a Unmaze? Eu sempre acreditei que, primeiro, a forma como as pessoas aprendiam inglês estava errada. Era muito complexo e, eu diria, burocrático. Era chato. As pessoas gastavam muito tempo para aprender, gastavam muito dinheiro e muitas vezes nem era efetivo. Porque tinha que pagar matrícula, material, multa se parar e tinha que estudar a língua inglesa, que é diferente de você aprender a falar um idioma e você estudar a língua, né? A forma como eu aprendi, com essa metodologia que eu criei lá atrás, me ajudou a ver que era muito mais simples, descomplicado do que aquilo que era apresentado nas escolas. Portanto, eu queria entregar isso para as pessoas, porque me ajudou a aprender inglês, espanhol e francês com essa metodologia. E eu dei nome a isso. Na época eu chamei de This Way, que era mostrar o caminho ou o jeito descomplicado de aprender. É assim que eu ensinava. Como professor, eu comecei a sentir algumas dores como professor para entregar inglês para as pessoas. Como assim?
Eu tinha que vender para atrair os alunos, né? Trazer os alunos. Para ter alunos eu tinha que vender. E o processo de venda, ele também é complexo. Porque eu tenho que primeiro ser descoberto, depois explicar como funciona, talvez dar aula experimental gratuita. Então eu gasto muito tempo fazendo coisas que não têm a ver com a aula em si. Conseguir os alunos, agora eu tenho que cobrar deles, para muitos deles eu tenho que emitir notas fiscais e tem também a parte de ensino, que tem que preparar material e muito mais. Então, eu comecei a ficar muito cansado, gastar muito tempo que eu não monetizava. Daí que eu entendi que também para o professor era muito complexo viver da paixão dele, que era ensinar. Então, o nome Unmaze vem de maze, que é labirinto, e un, que é o oposto de alguma coisa. É como se a gente estivesse deslabirintando, ou seja, tornando menos complexo, mais simples, mais fácil, tanto ensinar como aprender. Por isso é que o propósito a gente fala em inglês que é reshape the way people teach and learn, que seria tipo mudar a forma como as pessoas ensinam e aprendem. Começou com o inglês porque eu era professor de inglês, mas a proposta, e respondendo o que é Unmaze, é hoje uma plataforma que ajuda as pessoas a ensinar de forma mais fácil e aprender de forma mais fácil. Hoje, inglês, outros idiomas, depois a gente quer abrir para tudo, para computação e outras disciplinas. Mas vocês também criaram um método que lida com pessoas surdas. Como é que vocês tiveram essa ideia? 95% da população do Brasil não fala inglês. Então eu queria que as pessoas tivessem de fato acesso, todas as pessoas tivessem acesso. E pensamos, poxa, quem não tem acesso? Pessoas que não têm dinheiro, pessoas com deficiência auditiva, por exemplo. E começamos por aí. Pensando em acesso, a gente falou, poxa, vamos criar uma metodologia também para ensinar essas pessoas que não ouvem. Eles aprendem a escrever e entendem os significados usando imagens. A gente, por exemplo, apresenta uma palavra e uma imagem, que é o significado daquela palavra. E outras técnicas que a gente usa para que eles aprendam. Agora, vocês trouxeram a Unmaze aqui para ser impulsionada pelo Cubo Itaú. Como é que foi essa experiência? Quando eu estava empreendendo já com a Unmaze, depois da Hotmart e depois de outras experiências, eu comecei a estudar mais do ecossistema na visão do empreendedor. Descobri o Cubo e outros hubs de inovação, e o Cubo me chamou muita atenção porque tinham soluções muito boas aqui, empreendedores muito bons, tinha uma proposta muito boa, e tem sido muito bom porque existe uma Unmaze antes do Cubo e uma Unmaze depois do Cubo. Por causa das conexões que a gente fez aqui, o tanto que eu aprendi com investidores, outras startups, outros empreendedores, com o próprio Cubo, mudou muito como a gente via e fazia negócios. O que é educação para você? Acesso. Vou escolher acesso. Porque quando alguém se educa, quando alguém tem educação, a pessoa pode ir para onde ela quiser. Robson, para esse angolano que adotou o Brasil como uma das suas casas, eu pergunto para você, o que é ser brasileiro? Vou ser repetitivo porque eu falei um pouco de como eu vejo o Brasil, de semelhanças. Então, para mim, ser brasileiro é ser alegre. Estou agora descrevendo o povo brasileiro, né? Ser alegre, ser caloroso, ser humano. São 3 características que eu vejo muito aqui no Brasil. O brasileiro também é um povo que trabalha, corre atrás dos seus objetivos. É um povo que eu noto que é resiliente também. É assim que eu podia definir o povo brasileiro. Tem muita afinidade com os angolanos, né? Muita, tem muita. Robson, obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente se despede agradecendo você, ao Cubo Itaú, e a gente se vê na próxima semana. Tchau!